Graça e paz seja sobre você, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Graça e paz seja sobre a sua família, sobre os seus. Eu estou passando aqui para o nosso caminho de Emaús. A minha grande dificuldade de gravar o caminho de Emaús é porque eu quero fazê-lo sempre caminhando, vivendo com você uma trajetória, uma pequena viagem. E a minha timidez me mata. Sabe quando uma criança está brincando e ele fica coberto de vergonha se alguém passar? Se eu estiver conversando com a câmera e alguém me encontrar, o meu vídeo se perde. Não dá para continuar, mas vamos lá. Você sabe que o projeto simples, Caminho de Emaús, é para a gente tratar de vida ministerial, caminhada ministerial. Pensar em alguns percalços dessa caminhada e dessa jornada e em que tipo de lição Jesus ensinou para os seus discípulos a caminho de Emaús, que fez uma viagem relativamente curta, demorar tanto. O que nós temos que aprender com Jesus nesta viagem? Qual a nossa percepção? E hoje eu quero começar uma série de reflexões no caminho de Emaús, pensando em um grande líder do Antigo Testamento, que teve um ministério extraordinário de 20 anos, mas que teve alguns percalços na sua jornada, na sua vida, e que sem dúvida vão nos ensinar alguma coisa, algum aprendizado. Sansão. Essa semana alguém me perguntou assim: pastor, o que Sansão tem para nos ensinar? E isso despertou o meu coração, porque Sansão nasceu, o seu nascimento é resultado de uma promessa divina para um propósito específico. Da sua mãe, a Bíblia não diz o nome, do seu pai, Manoá. Sansão nasceu numa época que os filisteus estavam oprimindo muito o povo de Israel. Ele é um dos juízes de Israel. Números capítulo 13, versículo 24 diz que a mulher teve um filho, em referindo-se à mãe de Sansão. E o menino crescia e o Senhor o abençoava. Esse já é um ponto suficiente para a gente entender que há algum aspecto na vida de Sansão que serve de lição e de ensinamento para nós. Vamos continuar caminhando. O Senhor o abençoava. Se o Senhor o abençoava, há alguma coisa na vida de Sansão que deve nos ensinar uma experiência de vida sobre ministério. Eu quero falar um pouco sobre altos e baixos na vida de Sansão, um grande ministro, mas que teve momentos gloriosos no seu ministério e momentos muito ruins, por que não dizer até constrangedores. Aliás, a própria morte de Sansão, se não é uma intervenção de Deus em seu favor, teria sido uma tragédia, teria sido um fim catastrófico. Mas a graça de Deus já estava operando lá. E nesta operação da graça de Deus nós percebemos quando Deus decide cumprir o seu propósito em Sansão, a despeito de Sansão.
Então vamos pensar o seguinte: quais são os pontos altos da vida de Sansão? Quais são os pontos baixos? O que a gente vai aprender com ele? Bom, o primeiro ponto alto da vida de Sansão que eu quero compartilhar com você é o fato de ele ter sido escolhido como nazireu de Deus. A palavra nazireu vem do termo nazir, que significa separado, consagrado. O voto do nazireado era algo comum entre os judeus do Antigo Testamento. Números capítulo 6 discorre sobre as regras do nazireado, e é bom lembrar que o nazireado poderia ser temporário ou permanente, um voto temporário ou um voto permanente. O de Sansão era um voto permanente. Sansão não decidiu fazer um voto de nazireado. Sansão foi escolhido por Deus como nazireu. Números capítulo de número 13, versículo de número 5. Quando o anjo anuncia à mãe de Sansão a sua gravidez, ele já estabelece as regras do nazireado e diz: porque ele será nazireu de Deus. Capítulo 16. Quando Sansão cai aos braços de Dalila e entrega o seu segredo, ele diz: porque eu sou nazireu de Deus. Isso é um aspecto muito importante, porque o nazireado era um ministério. O nazireado era um compromisso. O nazireado era, repito, um voto. Mas no caso de Sansão, não fora uma escolha dele, senão uma escolha do próprio Deus, e Sansão tinha que tratar isso com muito cuidado, muito desvelo. Esse é um ponto alto da vida de Sansão. Ele é nazireu de Deus, escolhido de Deus. Todo ministro, todo chamado, no sentido amplo da palavra, é um nazireu. É um separado, consagrado por Deus, a Deus, para o cumprimento do seu ministério. Mas em contrapartida, qual é um ponto baixo na vida de Sansão? O que a gente deve ponderar na vida de Sansão que coloca em risco o seu nazireado? Vamos lá. As suas companhias. Sansão era péssimo na escolha dos seus amigos, na seleção dos seus companheiros de viagem. Sansão vive pontos escuros na jornada, porque alguns dos seus amigos não eram luz, não tinham lamparinas. Juízes capítulo de número 14 mostra para nós quando ele se apaixona por uma moça de Timnat, uma cidade da Filístia, a terra dos seus inimigos. E Sansão diz ao seu pai: venha a Timnat comigo e sela o meu matrimônio com uma mulher da Filístia. O pai de Sansão, conhecendo muito bem a lei e o nazireado do próprio filho, diz: não há porventura entre as filhas de Israel uma mulher para que tu tomes como tua esposa? Mas Sansão insiste com a mulher da Filístia, Juízes capítulo 14. E se você analisar bem, aquilo acabou se transformando num problema muito grande na vida de Sansão. Os seus cunhados armam contra ele. Posteriormente, aquilo se transforma num problema ainda maior, porque ela é tomada de Sansão e dada como esposa, como mulher, para um amigo seu. E ali começam ou desencadeia uma série de reações trágicas na vida do nazireu.
Então preste atenção. Além de você ter o privilégio de ser nazireu, escolhido de Deus, separado de Deus para o ministério que Deus te confiou, comece a selecionar bem as tuas amizades, com quem você anda, a quem você conta os seus sonhos, com quem você faz alianças. Algumas alianças se transformam em espinhos para os olhos, perturbação para o espírito. Analisa bem, pensa nisso. No caminho de Emaús, o nazireu precisa muito pensar em suas amizades, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Que Deus abençoe você. Esse é o nosso caminho de Emaús. Fica com Deus.